quero trazer a palavra para você nesta manhã, para o seu coração. Obrigado, meu Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos desampara. O Senhor tem sempre algo para nos surpreender. Obrigado pelos milagres vividos nesta última semana e obrigado pelas respostas que o Senhor concedeu à nossa vida, Pai, mesmo que não sejam respostas das quais nós esperávamos. O Senhor é bom e para sempre será. E nesta manhã, Jesus, nós estamos aqui reunidos como igreja. Filhos teus, ó Pai, decidiram sair de casa logo pela manhã e estar aqui. Por isso, nós te pedimos, Espírito Santo, que venha trazer, ó Pai, a tua doce palavra para cada coração aqui presente. Existem pessoas neste lugar, ó Pai, que já perderam a esperança de viver. Mas eu creio, Pai, que a tua presença e a tua palavra podem novamente, Pai, trazer as respostas, a direção e dar o propósito que essa vida precisa para continuar, ó Pai, crendo e aplicando fé no Senhor e na sua palavra. Então nós te convidamos a estar aqui conosco, que a tua palavra venha trazer a exortação necessária, mas também trazer o propósito e a direção, né, e o amparo, o encorajamento que cada filho teu precisa aqui nesta manhã. Te convidamos e oramos, Pai, pedindo que os teus anjos ministradores estejam aqui e que tudo aquilo que é contrário à sua palavra caia por terra em nome de Jesus. Este ambiente é teu, logo nós clamamos que o Senhor, ó Pai, o Senhor e o teu Espírito Santo fale no coração de cada pessoa que aqui está. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. Daqui a pouco vamos ler alguns versículos aqui. Nós estamos numa série de mensagens chamada Heróis da Fé. Então, em Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. Vários homens, né, ali, algumas mulheres também descritas como heróis. Nos nossos dias, essa palavra herói, ela está bem desgastada, né? E a gente vê os heróis da Marvel, nós vemos os heróis da DC, vemos tantos heróis aí de Superman, a Wolverine, né, fazendo e acontecendo. Alguns nascem mutantes, outros vêm de outros planetas, outros recebem um poder através de uns raios gama que alguma coisa saiu errado no meio do experimento e o cara então, na hora da ira fica verde e sai arrebentando com tudo. Então a nossa visão sobre herói, às vezes é bem desgastada e é muito superficial. Agora, o que a Bíblia nos ensina acerca da palavra herói, né, mostra mesmo que são homens e mulheres comuns que, dependendo de Deus, fizeram algo sobrenatural, extraordinário, não em um momento da vida, mas durante a sua vida. A galeria dos heróis da fé não são de homens e mulheres perfeitos. São de homens e mulheres comuns, como eu e você, que decidiram andar com Deus, logo tiveram uma vida extraordinária, sobrenatural. Não durante um certo período, mas durante toda a sua vida. Esse é o verdadeiro significado de herói. É um herói que não muda de lado. É uma pessoa que decide permanecer fiel até o fim. É uma pessoa que decide andar e viver com Deus durante toda a sua vida. Em Hebreus capítulo 11, de 1 a 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6 de Hebreus 11: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Exercer fé é a essência da vida cristã. Você nunca desfrutará de uma vida plena com propósito se não decidir viver pela fé. Semana passada nós falamos sobre dois heróis. Falamos sobre José e falamos sobre Abraão. Abraão, nós pegamos um tema específico da vida dele e falamos sobre renúncia. Vocês devem se lembrar aí, né, do que nós falamos na semana anterior. E sobre José, nós falamos especificamente sobre tentação. Apesar da vida de José, né, ter muitos princípios e princípios importantíssimos, nós focamos mesmo na tentação que ele sofreu na casa de Potifar, através da mulher de Potifar, do qual ele não se integrou, permaneceu íntegro, e vimos que, através da vida de José, fazer o certo e ser íntegro não é igual à vida plena. Não necessariamente quando você é correto, quando você faz o que é justo, que você será altamente recompensado por isso. Por quê?
Porque José, decidindo ser íntegro, não se entregando às paixões da mulher de Potifar, ele então, no final ali da sua estadia naquela casa, ele vai para a prisão. Simples assim. Aonde está Deus que não está vendo a minha vida justa e íntegra e que está agora me mandando para a prisão? Deus sabe o que faz, sabe como faz, sabe quando faz, então nós precisamos continuar crendo. Isso é fé. Abraão teve fé quando saiu do meio dos seus parentes e foi para uma terra desconhecida. José continuou aplicando fé em Deus, mesmo quando ele foi para a prisão. Onde José colocava a planta dos seus pés e colocava a palma de suas mãos, prosperava, algo acontecia, Deus estava com ele, como o próprio texto que nós lemos na semana passada nos ensinou. E hoje eu quero falar com você, agora pela manhã, sobre a vida de Enoque, e à noite eu quero falar sobre a vida de Noé, que também foram dois heróis da fé. E eu quero ressaltar algumas lições importantes sobre a vida desses dois homens, e eu nunca tinha parado para estudar mesmo sobre a vida de Enoque. Essa semana eu fiz isso, peguei alguns textos bíblicos onde ele é citado na Bíblia. Ele não é citado só no Gênesis, mas é citado também em Hebreus, é citado também em Judas. Existem menções históricas sobre a vida de Enoque, que são de extrema importância. Então, estudando sobre a vida dele, ele que foi o bisavô de Noé. Então, agora pela manhã nós vamos falar de Enoque, e à noite nós vamos falar de Noé, que foi mesmo o bisneto, de Enoque. Existe ligação nessas histórias, e vai ser um complemento. A mensagem da manhã será complementada na mensagem da noite. Mas o fato é que esse homem viveu, e a Bíblia diz uma das frases mais impressionantes que existem na palavra acerca deste homem e da forma como ele viveu. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Olha o que o texto bíblico diz para nós aqui, se você estiver com Bíblia. Gênesis capítulo 5, de 21 a 24, diz assim: aos 65 anos, já quando estava se aposentando, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Interessante, a gente olhar um relato do Antigo Testamento, que é verídico, olhamos um relato do Novo Testamento, de um autor que nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas era uma carta que estava sendo escrita aos Hebreus. Por que essa simplicidade dos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus? Porque a carta não está sendo escrita aos gentios, eu e você. A carta está sendo escrita aos judeus. Então, quando se falava de Abraão, quando se falava de José, quando se falava de Enoque, quando se falava de Noé, para um judeu, ele já fazia o download das 300.000 páginas que ele tinha na sua cabeça sobre cada vida dessas. É por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele é tão simplista, quando ele fala, por exemplo, da vida de Enoque, mas ele está dirigindo a sua carta ao judeu. O judeu sabia exatamente cada detalhe da vida de Enoque, cada detalhe da vida de Abraão. Para eles, era o processo de formação, sabe a escola que nós temos hoje, que tem a matemática, o português, a física, a química? Então, para o judeu, naquela época, o processo de formação, o processo de eles serem alfabetizados era onde? Na Bíblia. Na Bíblia. Então, tudo que eles sabiam acerca das ciências que existiam na época era através da palavra de Deus. Então, todas essas histórias para o hebreu, elas eram comuns. É por isso que o autor de Hebreus, ele é tão simplista ao falar da vida de Enoque, ao falar dos outros heróis da fé. Mas o fato é que mesmo nessa simplicidade, os pouquíssimos textos que a gente tem aqui na palavra de Deus, essa vida de Enoque nos chama muito a atenção. Se você pegar em Gênesis capítulo 5, aqui no livro do Gênesis, você vai perceber que aqui o tema é a descendência de Adão.
Aí o texto começa aqui, versículo 3. Aos 130 anos, Adão gerou o filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos, gerou outros filhos e filhas. Versículo 5, viveu ao todo 930 anos e morreu. Ok, aí vem o próximo. Aos 105 anos, Sete gerou Enos e tal. Versículo 8, viveu ao todo 912 anos e morreu. Aqui, versículo 14, viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Malael gerou Jared, depois gerou Jared e Malael, viveu 830 anos, filhos e filhas. Versículo 17, viveu ao todo 895 anos e morreu. Então existe uma sequência aqui, está percebendo? Desde Adão até a vinda de Enoque, o texto basicamente é o mesmo. E de fato, as pessoas viviam tudo isso de tempo mesmo que você está lendo. Algumas pessoas, alguns teólogos defendem que isso não era os anos que nós vivemos hoje e tal. Existe um embate teológico do tamanho do Monte Everest em cima de textos assim. Mas eu prefiro acreditar, inclusive na palavra, que depois Deus ele muda a questão geracional e o quanto de tempo as pessoas viveriam. Ele muda, ele percebe que não dá mais para ser daquela forma. Então depois, seguindo o texto aqui, você vai encontrar também base teológica para perceber que as pessoas deixam de viver 900, 800, 700 anos para viver uma vida bem mais curta. E aqui nesse texto, então, a gente tem aqui uma escadinha, e vai falando, e viveu e morreu. Mas quando chega em Enoque, aí muda, o texto muda, tem uma pausa aqui, e isso tem que chamar a nossa atenção. Diz o texto, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então aquilo que estava acontecendo, que naturalmente acontecia com Enoque, não aconteceu. Enoque não viu a morte, como os outros antepassados e outros que o sucederam acabariam vendo a morte da mesma maneira. E por que isso aconteceu? Como que pode, alguém como esse homem andar com Deus e depois de 300 anos andando com Deus, Deus decide então que ele não veria a morte? O que esse homem alcançou do favor de Deus que o fez ter uma vida tão gloriosa, tão maravilhosa, ao ponto de não conhecer a dona morte com a foice e o capuz pretinho que veio buscar às vezes as pessoas, como diz a mitologia? O que esse homem fez de tão interessante? O que ele fez que é extracurricular, que é sobrenatural, que vai além das nossas perspectivas e às vezes até mesmo em relação à nossa vida? Em Gênesis capítulo 6, versículos 5 e 6 diz assim: olha o que diz o texto: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Em outra tradução diz que cortou-lhe o coração. Enoque estava vivendo na mesma época pós-adâmica, então pós-pecado, a maldade do ser humano aumentando gradativamente, mas aumentando cada vez mais. Essa situação da vida de Enoque, às vezes nós olhamos o texto e não enxergamos, mas a época que Enoque vivia era uma época totalmente corrompida. As pessoas estavam vivendo vidas que desagradam e muito a Deus, pecavam, ofereciam pecados dos mais diversos, a idolatria das mais diversas, formavam deuses para si, e era uma humanidade totalmente corrompida. Imagine, assassinato acontecendo o tempo todo, e isso vem através ali daquele relato de Caim e Abel, você sabe, conhece bem a história. Dali para lá, então as coisas vão acontecendo e vão se deteriorando e vão piorando cada vez mais. Porém, isso não tem uma explicação plausível. Por quê? Porque já foi mencionado também, e será mencionado mais para frente, que durante a vida de Adão e Eva, eles sabiam qual era o caminho a se levar para que tivesse uma vida íntegra, mas foi se deteriorando, a coisa foi caindo de nível cada vez mais. Então a época que Enoque vive a sua vida é uma época totalmente corrompida, talvez parecida com os tempos que nós vivemos hoje.
As pessoas, elas estão trocando o certo pelo duvidoso, o certo pelo errado. Hoje a mentira tem feito mais sentido para algumas pessoas do que a verdade. A verdade se torna então uma agulha dentro do ouvido. As pessoas não querem ouvir a verdade. Elas querem viver uma vida de mentiras. Querem viver uma vida boa, agradável. Uma vida de sorrisos e poses em rede social. Mas sabemos que não é assim que acontece. Se você olhar aí o seu feed de notícias aí no Twitter ou em qualquer outro site de notícias, você vai ver. Essa semana acompanhei algumas coisas. Uma mulher dirigindo o seu carro na rua, o assaltante pula na frente do carro, ela não para o carro, ele atira, matou, na hora, no Rio de Janeiro. A gente caminha mais um pouquinho esses dias, alguns meses atrás, uma criança estava na varanda em São José, de um dos lugares mais ricos da cidade, que é o Jardim Aquários, um dos bairros mais ricos da cidade. Uma criança estava na janela, no 14º andar, ela chama a mãe, que está na cozinha. A mãe aparece na sala, e ela diz, tchau mãe, se joga. Criança, pré-adolescente, 12 anos de idade. Por que isso aconteceu? Se matou, do nada. Chamou a mãe ainda para dar tchau. Já imaginou o tamanho da insanidade? Se jogou de lá de cima. Agora o motivo pelo qual isso aconteceu não se sabe. Mas uma coisa é fato, paupérrima não era, porque estava morando numa das regiões mais ricas de uma cidade rica chamada São José dos Campos. E o que dizer de pais que se voltam contra os filhos? Eu ouvi uma notícia uma vez que até hoje eu tenho dificuldade em tirar isso da minha mente. Um pai, um filho chorando no banco de trás, o pai passando o fim de semana com a criança, porque já estava separado. Criança pequena chorando no banco de trás. Ele dirigindo o carro, ele começa a socar a criança, parar de chorar. Quando ele percebe, a criança já está desacordada, sangrando, porque passou dos limites. De todos os limites possíveis e imagináveis. Achando que a criança estava morta, pensou ele, preciso dar um fim nessa criança. O que ele faz? Vai jogar a criança onde? No bueiro. No bueiro. Só que chegou num ponto onde a cabeça da criança não passava. Daí você já pode imaginar o que ele foi capaz de fazer. Essa criança foi resgatada com vida, mas veio a óbito logo em seguida. Aí você pergunta, até que ponto chega a maldade do ser humano? Olha a época que nós vivemos. Olha as atrocidades que têm acontecido. Olha as guerras e rumores de guerras em todos os lugares. Nós sabemos que existem lugares no nosso país que estão em guerra há muitos anos já. É que passam um pano para isso. Comunidades no Rio de Janeiro onde polícia não pode entrar. Comunidades no Rio de Janeiro onde eles têm mais armas do que os próprios policiais que deveriam fazer a ronda e trazer algum tipo de segurança. Então esse é o mundo que a gente vive. É um mundo fake. É um mundo onde existe um monte de notícia acontecendo neste exato momento, onde nós precisamos perceber que a maldade humana tem chegado num nível tão caótico que é bem provável que seja uma época parecida com a época de Enoque, que foi o bisavô de Noé, onde o juízo de Deus veio sobre aquela região, sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas que lá viviam. A humanidade está corrompida, mas em meio a tudo isso, nós encontramos esperança e paz. Por quê? Porque no meio dessa humanidade totalmente corrompida, existe um homem chamado Enoque, que andou com Deus durante 300 anos. E durante esse andar com Deus, o tamanho da intimidade que ele tinha com Deus, ele não viu a morte. Então é possível, no meio disso tudo que nós estamos enfrentando hoje, ter uma vida com Deus. Você pode olhar para a sua vida hoje, para a tua perspectiva, para o teu raio de atuação dentro da sua casa, ali, e você já pode dizer para mim assim, mas pastor, você não tem ideia do tamanho do inferno que eu enfrento dentro de casa. Talvez eu não tenha mesmo. Talvez eu não tenha nenhuma experiência pessoal parecida com a sua. Mas eu preciso crer que mesmo em meio a esse inferno, você pode se manter íntegro. Você pode andar com Deus. Você pode ser uma resposta para esse mundo.
E eu não estou dizendo e nem afirmando e dizendo para você com todas as palavras que mesmo com tua integridade em dia, que você receberá as bênçãos em vida. Eu não posso afirmar isso para você, não posso, porque a Bíblia não me deixa fazer isso. Mas eu posso lhe dizer que mesmo em vida, no momento difícil que você está enfrentando, é possível você encontrar paz com Deus, restaurar o relacionamento com Ele, viver em paz consigo mesmo, e mesmo que em sua volta exista uma humanidade corrompida, mesmo que você esteja sofrendo muito com tudo que tem acontecido ao seu lado, você pode permanecer inabalável, íntegro até o fim da sua vida. Porque Enoque andou com Deus, ele gera Matusalém. Matusalém tem um nome, um significado especial que significa o enviado, a lança de Deus. Esse é o significado do nome Matusalém. Matusalém foi o homem que mais viveu, segundo o que a palavra que nos orienta no mundo todo. Tanto é que quando a gente vê uma pessoa muito velha, a gente diz, aí ó, Matusalém, não é assim? A gente não brinca assim? Então, Matusalém foi o que mais viveu, só que junto com Matusalém, nascendo Matusalém, o juízo de Deus, a profecia de Deus estava arraigada àquele homem e a profecia do seu nome. Então Enoque anda com Deus, ele gera Matusalém, Matusalém gera Lameque, Lameque gera Noé. Justamente quando Matusalém nasce, Deus diz, quando esse rapaz morrer, o juízo virá. Então Matusalém vive, e vive, e vive, e vive. Rapaz, é o que mais vive. E por que é o que mais vive? Porque a graça de Deus, mesmo no Antigo Testamento, é algo que você não pode explicar. Pela fé você precisa aceitar. Deus dá para a humanidade toda uma oportunidade ímpar de se converter e de retornar aos caminhos do Senhor, mas a humanidade não quis. O homem que mais viveu na Bíblia, ele estava ligado a uma profecia que tinha a ver com a graça de Deus para com a humanidade, e continua sendo assim até hoje. No ano que Matusalém morre, o dilúvio começa. Deus é gracioso, Deus quer te dar a oportunidade de andar com Ele, e a mesma influência que Noé recebeu do seu bisavô, o Noé foi um homem também justo e íntegro, que agradou o coração de Deus. Então nesta manhã, calorenta, calorosa, eu quero deixar aqui para vocês alguns princípios bíblicos que podemos aprender com essa vida, a vida desse herói da fé. Qual o significado e a consequência de Enoque ter andado com Deus? Qual o impacto disso? Enoque foi um herói da fé. A lista que eu coloquei aqui sobre a sua própria vida é que ele creu no Deus verdadeiro, ele buscou a recompensa de Deus, ele andou com Deus, ele deu exemplo e ele pregou a palavra de Deus. Como consequência, ele entrou na presença de Deus sem conhecer a morte. Então, assim como Enoque, o que você pode fazer em relação à sua vida, para que você consiga ter uma vida de integridade, cheia de fé, maturidade, para saber lidar com essa influência que hoje está nos rodeando o tempo inteiro, 24 horas por dia e 7 dias por semana. Então, assim como Enoque, primeiro, creia no Deus verdadeiro. Ah, mas isso é muito básico, pastor. Olha, pela experiência, não é tão básico assim. E o meu público aqui hoje, eu diria que 99,9% é de cristão. Mas eu tenho que ressaltar esse princípio com você. Eu preciso dizer para você que uma das coisas que fez Enoque ser bem sucedido, andar com Deus e não ver a morte, foi porque ele creu no Deus verdadeiro. Existem deuses dos mais diversos. Existem deuses de pedra, existem deuses de gesso, existem deuses de madeira. Em relação a esses deuses, toda pessoa que se converte, ela não tem dificuldade. Talvez no início, de se desfazer dos seus santinhos, mas logo depois, tranquilo. Ela chega num nível de maturidade que para ela é natural, ela vai descartar, porque já não faz mais parte da fé que ela tem em Cristo Jesus. Tranquilo. Mas aí eu pergunto para você, será que você tem servido o Deus verdadeiro?
ou tem servido os seus próprios interesses? Você sabia que você pode ser o Deus de você mesmo? Tamanho deve ser o seu orgulho. Você sabia que os prazeres deste mundo podem ser o seu Deus? Você sabia que a sua conta bancária pode ser o seu Deus? Você sabia que a sua formação acadêmica pode ser o seu Deus? E o que tem te atrapalhado de servir e crer no Deus verdadeiro? O que é idolatria? Alguns anos atrás, aquela guerra que se iniciou por conta de um obreiro da Universal que chutou a fé da maioria dos cristãos do Brasil, os cristãos católicos, os nossos colegas, porque ele chutou, começou uma guerra sem fim, que até hoje é lembrada. Não foi assim? Foi isso que aconteceu. Um homem totalmente infeliz, com uma atitude totalmente anticristã, fez aquela palhaçada toda que a gente colhe os frutos amargos até hoje. Quando na realidade, eu diria, sem medo de errar, que o povo mais idólatra que existe é o povo que se denomina cristão evangélico. É o que acontece nos nossos dias. Por que temos tantas dificuldades de crer no Deus verdadeiro? Já parou para se perguntar o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida. E amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Qual é o primeiro mandamento dos 10 mandamentos? Não terás outros deuses além de mim. Por que Deus estava colocando como primeiro mandamento para o seu próprio povo, que havia sido liberto do Egito? Por que Ele faz isso? Gente, é óbvio. Existe uma inclinação da nossa carne constante para que a gente coloque algo, alguém, alguma coisa no lugar de Deus em nossa vida. A primeira lição que Enoque nos ensina aqui é que ele creu no Deus verdadeiro. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Não experimentou a morte. Enoque acreditava no Deus verdadeiro. Pela fé, Enoque recupera o que Adão e Eva perderam. A única maneira de andar com Deus é colocando toda a sua fé nele. E o que é fé? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Está vendo esse copo d'água aqui? O que garante, Felipe, que esse copo d'água aqui não tenha um veneno incolor? O que garante que alguém não tenha ido na fonte ali, na Sabesp, que tem num bairro aqui próximo? Ô praga! E a praga do Egito, gente. Pronto, se foi. Uma mutuca aqui me atacando. É um satanás purinho. Continuar aqui. O que garante que quando você pega uma água da torneira para fazer o seu alimento no seu dia a dia, ou quando você manda o seu filho para a escola, uma escola de ensino infantil, uma creche, e ele vai continuar com sua integridade física e emocional? Garante. Quando você vai lá no bebedouro da sua faculdade, aperta o botãozinho lá e manda a água para dentro. E garante quando você senta num restaurante para comer, que aquela comida realmente vai te fazer bem. O que garante isso? Você percebe? Eu não estou querendo com isso deixar você piruliro não, tá bom? Meio maluco com tudo. Mas eu estou dizendo que tem muita coisa que você faz que já gera, que você faz no automático, mas que é um tipo de fé. Você crê que essa água que foi pega ali no bebedouro, se você beber, nada vai me acontecer. Estou bebendo. Simples assim. O que Deus espera de você em relação a uma vida de fé verdadeira nele? É que você pare de duvidar. É que quando de fato você disser que confia nele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de que você entregou a sua vida nas mãos dele, que de fato você confie. Não é entregar puxando o controle para você, é entregar crendo que de fato ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Isso é fé. Não adianta você entregar o controle e continuar controlando, você não entregou. Então Enoque, ele creu no Deus verdadeiro. Em sua época existiam talvez centenas, talvez milhares de deuses, de entidades.
eles adoravam. Mas Enoque decidiu crer no Deus verdadeiro. Por quê? Porque ele entendeu que ele era o único caminho, a verdade e a vida. E a sua vida foi uma vida diferenciada. Uma segunda coisa, segundo princípio que eu aprendo com a vida de Enoque, é busque a recompensa em Deus. Hebreus 11, 6, a parte C diz assim: recompensa aqueles que o buscam. Enoque acreditava na recompensa de Deus e por isso a buscou. Buscar a recompensa de Deus é buscar a justiça, a santidade e a pureza. É algo que vem no automático? Não, lógico que não, gente. Não é. Com Enoque não foi diferente. Era uma busca constante. Eu às vezes converso com pessoas que elas estão num estado de letargia ou mesmo numa falta de maturidade espiritual, que elas acham que a vida cristã, ela é estacionada, ela é paralisada e ela acontece se Deus quiser. Não é assim que funciona. Existe uma recompensa, só que como que Enoque foi recompensado? Ele foi recompensado através da busca dele, e foi uma busca constante. Então a busca de um cristão nos dias de hoje precisa continuar sendo constante. É aprender algo novo aqui, aprender algo novo amanhã, é aprender algo ainda melhor depois de amanhã. A busca é constante, a maturidade não terá fim enquanto você estiver vivendo aqui na terra. É conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, é constante. O apóstolo Paulo passa mergulhado durante 3 anos antes de sair para o ministério. Ele recebe a revelação do próprio Senhor Jesus, e depois que está no ministério ele para? Não, continua aprendendo. Agora o aprendizado é na prática, é do dia a dia, são os enfrentamentos que ele tinha pela frente, que o fortalecem e fazem ele escrever as maiores, melhores e mais profundas cartas. Quando? Quando estava preso, passando por alguma situação difícil. Então nós temos aqui, nessa perspectiva de Enoque, buscar a recompensa em Deus. Somente Deus pode te recompensar, mas para buscar a recompensa você precisa se esforçar. Não vem no automático, não vai cair de paraquedas, não vai cair do céu, como muitas vezes você espera. 1 Crônicas 28, 9 diz: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Salmo 119, 10 diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Provérbios 8, 17: amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Jeremias 29, 13: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Essa deve ser a nossa vida, uma busca constante pela presença de Deus. Se você está sentindo a presença de Deus, amém, continue. Se você não está sentindo a presença de Deus, amém, continue da mesma maneira, porque vai exigir de você agora fé. Existem fases da nossa vida onde a nossa espiritualidade ela está mais aguçada, né? Onde nós literalmente estamos mais espirituais no bom sentido da palavra, mas existem fases que são escassez pura, é deserto puro, e geralmente nessas fases é onde nós cometemos as maiores atrocidades em relação a quem Deus é. Acabamos assumindo mentiras acerca de Deus que nos trazem grande desespero na hora que nós mais precisamos. São em momentos de deserto que você precisa continuar invocando o nome de Deus, buscando a Deus e declarando a vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Agora não basta buscar, precisa buscar no lugar certo. Então busque a recompensa em Deus. Não busca recompensa no homem, não busca recompensa em 4 paredes dentro de uma igreja, não busca recompensa porque você está servindo no ministério, logo você quer uma recompensa, não. Busque a sua recompensa em Deus. Conta-se uma história de um rei que deu um colar de diamantes para uma filha. E aí, um belo dia, um passarinho ladrão, ele veio, catou esse colar de diamantes e saiu voando rumo à floresta. Esse rei, vendo o desespero da filha, que havia perdido seu colar de diamantes, ele coloca ali uma recompensa: quem achar o colar de diamantes, devolvê-lo, a minha filha, a minha princesa, vai ter uma recompensa maior até que o valor do colar de diamantes. E aí começou aquela loucura frenética, o povo procurando. Um garoto um dia, voltando de uma atividade que sua mãe havia pedido para ele no campo, ele chega até um lago, na beira de um lago, e ele percebe algo
inusitado. O colar de diamantes parecia que estava ali, na água. Mas era uma água um pouco suja, turva, né? Água corrente. E ele decide então pegar esse colar. Olha em volta, vê se não tem nenhum alegre, né? Nenhum aproveitador, percebe que o esquema está livre. E ele se dirige então ao lago e começa a cavucar, mergulhar, tentar alcançar. Mas quanto mais ele mexe na água, menos visível fica o colar. Ele mexe, o colar some, ele mexe, o colar some. E aí ele percebe algumas pessoas se aproximando, disfarçavam, assoviando, pessoas não perceberem, né? Vai que alguém tem um braço mais comprido que o dele, pega o colar e fica com a recompensa. Tá, então, beleza, tranquilo. E aí as pessoas passavam, ele voltava de novo, tentando freneticamente conseguir aquele colar, porque aquilo mudaria a vida dele. Ele não percebe que um pescador com seu barquinho se aproxima e vê um menino doido tentando alcançar o colar. E aí o pescador pergunta: rapaz, o que você está fazendo? Ah, eu não estou fazendo nada. Eu falei: não, você está fazendo algo. Está tentando alcançar o colar que foi perdido, não foi? Sim, estou tentando. Aí explicou a situação. Ele falou: então, sabe o que é? Que você está buscando esse colar no lugar errado. Ele não entendi. Falei: olha para cima. Aí ele percebeu. Na verdade, o colar estava pendurado na árvore e o reflexo dava na água. Ele estava tentando de todas as formas pegar dentro da água, mas o colar estava em cima, pendurado no galho. O garoto pega e vai receber a sua recompensa. Mas ele só consegue receber a recompensa a partir do momento que ele busca no lugar certo. Se você está buscando Deus no seu cônjuge, está errado. Se você busca Deus na sua vida profissional, está errado. Se você está buscando a sua recompensa em qualquer prazer que essa vida tem a lhe oferecer, está errado. A única forma de você receber a recompensa nesta vida é buscando em Deus. Agora, recompensa, gente, eu não estou dizendo com isso que você vai receber uma mala cheia de dinheiros e que você vai ser a pessoa mais rica do mundo. Se você deseja ouvir uma mensagem como essa, você está na igreja errada. Procure uma e você não vai precisar procurar muito, não vai precisar garimpar, mas existem vários outros lugares que podem pregar uma mensagem como essa para você. Eu estou dizendo que a sua recompensa, se não na maioria das vezes ou em todas elas, não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a paz que excede a todo entendimento, a presença de Cristo Jesus, a maturidade que você precisa para lidar com os seus relacionamentos. Isso é muito mais valioso. Amém? Então busca a sua recompensa em Deus. Terceiro, ande com Deus. Andar, dia a dia, sugere movimento. Estou usando um verbo com você aqui que sugere que isso tem que acontecer agora. Se você ler esse princípio amanhã, sugere que também tenha que acontecer amanhã, e depois de amanhã, e assim sucessivamente. Gênesis 5, de 22 e 24 diz assim: depois gerou Matusalém, e gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos, e gerou outros filhos e filhas. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Andar com Deus 80 anos, é difícil para Dedéu. Imagine que você vai viver 80, 90, 100 anos. Vamos supor que você ande com Deus esse período, já é difícil. Você imagina andar com Deus 300 anos. 300 anos. E nós estamos falando aqui de um relacionamento restaurado. No Gênesis, Adão e Eva, o que Deus fazia? Finalzinho de tarde, descia lá e caminhava, trocava ideia, conversava. O pecado entra, a relação é rompida, cada um vai para o seu canto. Passam-se algumas gerações, chega até Enoque. O que Enoque, por que Enoque é tão lembrado e é tão importante? Porque ele restaura o relacionamento com Deus. O texto diz para mim e para você que o que acontecia no Éden antes do pecado, volta a acontecer agora, numa era pós-adâmica, onde o pecado entrou no mundo. Então ele começa a andar com Deus. Só que o andar com Deus não adianta querer romantizar. Deus não anda com gente ruim. O que Deus precisava que Enoque fizesse? Pureza, santidade, vida correta, justa, integridade. Imagine 300 anos de integridade, um homem incorruptível no meio de uma geração corrompida.
Essa era a vida de Enoque. Ele andou com Deus. É possível? É fácil? Não. O que significa andar com Deus? Significa reconciliação, intimidade, amizade, amor e aceitação mútua. Aceitação mútua. Em alguns países do Oriente Médio, países árabes em especial, como se dá o andar na rua de um homem e uma mulher casados? O homem, ele está aqui andando, 5 passos atrás vem a mulher. A cultura está dizendo, ela é inferior, ela tem que andar atrás, ela não tem a mesma condição, a mesma importância do que eu, o homem. Essa é a cultura. Agora, na cultura ocidental, como é? É o homem e a mulher, um do lado do outro, caminhando e andando juntos. Está passando um sinal do quê? De mutualidade. Papéis diferentes, mesma importância. Homens e mulheres exercendo seus papéis como homem, sexo masculino, a mulher como sexo feminino, cada um na sua escala de importância, com responsabilidades diferentes, mas ambos iguais a Deus. Quando Enoque anda ao lado de Deus, ele está desenvolvendo amizade, reconciliação, amor e aceitação mútua. Deus está caminhando junto com ele. Todas as nossas experiências são acumulativas, crescemos e avançamos com tudo que Deus nos permite viver. Agora imagine 300 anos de santidade, justiça e escolhas corretas. No meio de todo aquele povo, imagine o tamanho do corrompimento da humanidade. Mas no meio de todo aquele povo, ele consegue influenciar um. Noé, seu bisneto. Enoque gera Matusalém, que gera Lameque, que gera Noé. Ele sabia que andar com Deus seria uma recompensa enorme para ele. Ele conseguiu restaurar o que havia se perdido no Éden. Ele voltou a caminhar com Deus. Você também pode caminhar com Deus. O quarto princípio que eu aprendo com ele: dê testemunho da sua vida com Deus. Gênesis capítulo 6, 8 e 9. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. E essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, e o povo de sua época, entre o povo de sua época, ele andava com Deus. Essa mesma questão, essa mesma palavra de andar com Deus, nós encontramos na vida de Enoque. Então o testemunho de sua vida é levado à próxima geração, a geração do seu bisneto. O bisneto de Enoque seguiu o seu testemunho e também andou com Deus. Então dê testemunho. Por que você faz o que faz? Você faz porque você quer um relacionamento com Deus e porque você deseja deixar um legado. Então deixe um legado, assim como Enoque deixou, você também pode deixar. Quinto, pregue a palavra de Deus com paixão e fidelidade. Em Judas capítulo 1, uma outra menção de Enoque, agora num livro diferente, mas esse não é o Judas que traiu Jesus, tá? Esse é um outro Judas, que diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Você está percebendo? O primeiro homem que andou continuamente com Deus foi o primeiro pregador do juízo de Deus. É por isso que não existe pregação maior do que a pregação do arrependimento, que João Batista pregou, que antecedia o próprio Senhor Jesus, que preparava o caminho para o Senhor Jesus. Arrependam-se, pois. Encontramos Enoque, o homem que andou com Deus, e durante o período de sua vida de andar com Deus, qual era a pregação que estava na ponta da tua língua? Juízo. Olha, vai acontecer. Vocês não estão percebendo, geração corrompida, vocês vão todos morrer. Se vocês não mudarem seus caminhos, o juízo de Deus virá sobre você. Enoque foi um pregador do juízo, em uma época em que os falsos mestres estavam proliferando. Enoque foi o primeiro. Em Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé,
Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Mas durante a sua vida, de andar com Deus, de viver uma vida de integridade, o que Enoque faz? Ele prega sobre o juízo de Deus. Meus irmãos, não é diferente nos nossos dias de hoje. A palavra que Enoque pregou lá no início, no berço da humanidade, a mesma palavra que João Batista pregou há 2000 anos atrás, preparando o caminho para o Senhor Jesus, é a mesma palavra que hoje faz todo sentido para nós. Arrependam-se, o juízo de Deus está próximo. Nunca foi tão visível que Deus está com a mão na maçaneta, prestes a voltar. Jesus está vindo, Ele está voltando. E o que você está fazendo com a sua vida? O que você tem decidido pela sua vida? O mundo lhe apresenta prazer, o hedonismo, prazer acima de todas as coisas. O que importa é você ser feliz de verdade. E essa palavra hedonista, diabólica, está na boca de muitos psicólogos, na boca de muitos pastores, na boca de muitos padres, de muitas pessoas que estão dizendo: o que importa é você ser feliz de verdade. Será? Porque não é o que a palavra nos ensina. Não é o que um homem que andou com Deus 300 anos pregava. O que Enoque pregava era justamente o juízo de Deus. E hoje nós vivemos uma época semelhante, e uma época onde muitos estarão casando-se e dando-se em casamento, quando as águas começarem a chegar e a arca já estiver fechada, não terá outra oportunidade. Existem dois caminhos, com duas portas. Uma delas vai se fechar, que é a porta estreita do caminho estreito. A outra vai permanecer aberta. E se você não decidir pelo que é correto, se você não aceitar a palavra de hoje como algo que possa fazer diferença na sua vida, se você não aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o que lhe resta é a condenação eterna. E não sou eu que estou dizendo. No Gênesis nós encontramos, até o Apocalipse nós encontramos também. Eu gostaria muito que você depois faça uma tarefa de casa. Leia o último capítulo do Apocalipse e veja, é um spoiler. Ali, para aqueles que têm Cristo Jesus, vai ser maravilhoso. Mas para aqueles que não têm, será a condenação eterna. E o desejo do meu coração é que você não vá para esse lugar de condenação eterna. Se nós pudermos fazer uma escolha hoje, que a gente escolha pela vida. Amém? E hoje, nós temos inclusive essa questão, de uma maneira espiritual, nós podemos ser como Enoque, não experimentar a morte eterna. Talvez a gente não seja arrebatado como ele foi, mas caso a sua vida se encerre hoje, acabe por um acidente, por uma água contaminada que você beber, por uma infecção que lhe acometer, por um câncer que te visitar, responda sinceramente, não baseado nas filosofias que você está acostumado a ouvir, mas baseado no que eu acabei de te falar aqui. Se hoje você morrer, para onde você vai? Difícil, né? Mas eu quero fazer você pensar, e ao mesmo tempo lhe trago uma esperança renovada, que se você aceitar a Cristo Jesus, você não experimentará a morte eterna, mas a graça eterna, a salvação eterna, e viverá uma vida ao lado de Cristo Jesus por toda a eternidade. O que eu lhe apresento não é uma utopia, mas é necessário fé para acreditar, porque sem fé ninguém pode agradar a Deus. Quem dele se aproxima, é necessário que tenha fé, que acredite no seu Filho, que creia na obra redentora, na cruz do Calvário, e viva uma vida melhor e nova para a glória de Deus Pai. Amém? Fique de pé, por gentileza. Ao final de 300 anos, andando com Deus, aonde Enoque estava? Mais próximo do céu ou mais perto da terra?
mais próximo do céu. Eu acho que quando Deus o arrebatou, na realidade ele só abriu a porta do céu mesmo e falou: bom, você já chegou aqui, né? Então só entra, não tem nem esforço. 300 anos andando junto e você chegou aqui, então entra, seja bem-vindo. Ao término, com 365 anos de vida, Enoque então, ele é arrebatado, não conhece a morte. Hoje, você tem uma oportunidade ímpar de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Apenas tenha fé em Cristo, busque a recompensa, ande com Deus, dê testemunho, pregue a palavra. Gênesis capítulo 5, versículo 24, para encerrarmos aqui. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Jesus, muito obrigado. O Senhor é bom e para sempre será. Obrigado, ó Pai, pela sua palavra. Enoque, ele é lembrado no Novo Testamento na galeria dos heróis da fé. E ele se tornou alguém especial, não porque ele havia nascido num berço de ouro, não porque ele era o sétimo, Pai, de uma geração direta de Adão, não porque o seu nome era diferente ou porque suas posses eram grandes, não. Ele foi diferente, diferenciado porque ele andou com o Senhor. E nesta manhã, Jesus, esta palavra, ela vem de encontro com a nossa necessidade. Vivemos em dias muito parecidos com os dias de Noé, os dias de Enoque. Nossa sociedade, Pai, está corrompida. Homens e mulheres estão vivendo, Pai, uma vida hedonista, centrados em si mesmos. Não estão nem aí, Pai, para o próximo, para as pessoas necessitadas. Encontramos nações riquíssimas e encontramos nações, ó Pai, onde pessoas morrem de fome aos milhares todos os dias. É um mundo terrível, Senhor. Existe uma desigualdade tão grande nos nossos dias, Pai, e isso se dá pelo coração humano. É um coração corrompido, é um coração terrível, é uma carne que sempre nos leva para o pecado. Mas nesta manhã, nós te pedimos, Pai, que assim como Enoque decidiu, buscou no Senhor, que nós também sejamos inclinados a buscar em Ti a resposta, o encorajamento, a vida santa, correta, justa e íntegra que nós precisamos para os nossos dias. Meu Pai, só o Senhor é Deus. Nesta manhã, Deus, nós decidimos crer no Deus verdadeiro e pedimos que o Senhor alimente a nossa alma. Temos buscado resposta muitas vezes em nossas experiências, em outras pessoas. Temos buscado respostas, ó Pai, no nosso prazer pessoal. Mas nesta manhã, Pai, nós queremos buscar a resposta para a nossa vida no Senhor. Nos esclareça, Pai, nos mostre o caminho que devemos seguir. Ande conosco, meu Pai, novamente, e nos ajude a termos uma vida que realmente agrade a Ti. Nesta manhã nós oramos agradecidos porque, de fato, a Tua palavra é sempre muito poderosa. E Te pedimos ajuda, meu Pai, para sermos como Enoque, o homem que andou com o Senhor e ao término de sua vida já não foi visto mais aqui, porque havia sido arrebatado. Que assim seja a nossa vida, que assim seja a Tua presença em nós. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. Com seus olhos fechados ainda, existe alguém aqui nesta manhã que entendeu a mensagem e que gostaria de entregar a sua vida a Cristo Jesus? Gostaria que você me desse um sinal levantando uma das suas mãos. Tem alguém aqui que gostaria de aceitar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Esse é o primeiro passo para uma vida de fé, de milagre e de entrega, de andar com Deus. Tem alguém? Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com Cristo e com a igreja? Distante dos caminhos do Senhor, você ouviu essa mensagem e novamente um desejo latente de andar com Deus acendeu no seu coração. Se essa é a sua decisão de voltar a ter comunhão com Deus, me dê um sinal.
para que eu possa orar por você também. Tem alguém aqui que gostaria de se reconciliar com Cristo? Alguém? Amém. Minha última pergunta é o batismo. O batismo não salva, mas ele faz parte da vida cristã. Tem alguém aqui que gostaria de descer nas águas do batismo, se batizar? Quer tomar a decisão pelo batismo? Fruto da fé que você tem em Cristo? Tem alguém? Amém. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Que a Tua graça, Pai, nos acompanhe durante essa semana. Que o Teu favor esteja sobre nós. Que as consolações do Teu Espírito, Pai, estejam sobre a nossa vida. E que não falte sabedoria, direção e graça para lidar com todos os desafios que nós temos nesta semana. Nós Te agradecemos pela oportunidade, Pai. Prestamos este culto a Ti e oramos em nome de Jesus. Amém.